Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Bem, hoje vamos falar um pouco sobre o que será esse Vasco do Luxemburgo em 2021, né? Qual será o estilo de jogo, qual vai ser a formação, quem pode ser os jogadores que podem pintar. Vamos tentar aqui imaginar o que o Luxemburgo vai fazer. Vamos pegar mais ou menos o que ele fez em 2019, o que tem acontecido aí em 2020 com a situação Ramon e Sapinto e o que pode acontecer agora em 2021. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, curtida de vocês ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Enfim, o Luxemburgo está para começar aí o trabalho, né? Ou continuar, dependendo do ponto de vista. O Vasco terá jogos importantes aí na reta final de campeonato para se afastar ali da zona de rebaixamento e ter um final de campeonato pelo menos tranquilo. É o que nós esperamos. Muitas mudanças, muitas coisas aconteceram em relação à comissão técnica. E agora nós vamos ver o que pode ou não acontecer e mudar em relação ao Vanderlei Luxemburgo. Bem, primeiro o Vanderlei Luxemburgo tinha o time mais reativo, né? Como ele comandava o time do Vasco, de forma um pouco mais reativa. E acredito que será também essa a tônica para esse time, principalmente pelas limitações técnicas. O time tem muitos problemas para criar jogadas. Então acredito que o Luxemburgo vai manter a mesma metodologia, vai manter a mesma mentalidade. Vai ser um time reativo. O Luxemburgo, durante os jogos que ele fez com o Vasco em 2019, ele participou de vários esquemas, né? Ele montou vários esquemas, mas teve dois em específico que ele utilizou muito mais, que foi o 4-2-3-1 e o 4-3-3. Foram esses esquemas mais utilizados pelo Luxemburgo. Bem, o Ricardo Sapinto tinha um esquema mais com 3 zagueiros, né? Que não agradava muita gente, mas o último jogo ele fez com um 4-2-3-1. Então eu vou utilizar esse jogo como base para a gente poder mexer aí nas peças, digamos por assim. Bem, primeiro eu vou falar como é o time, como estava, né, o time do Ricardo Sapinto no último jogo aí da, digamos, curta passagem dele pelo Vasco. Vamos lá. No gol, Fernando Miguel. Na lateral direita, a gente tinha ali a situação Pikachu, mas vou colocar o Léo Matos porque ele é o titular da lateral direita. Dupla de zaga, Wesley e Leandro Castan. Na lateral esquerda, Neto Borges. A dupla de meio campo, Andrei e Marco Júnior. E o trio na frente vem com o Vinícius Paiva na direita, o Juninho na esquerda e o Carlinhos centralizado. E como atacante, o Germán Cano. Bem, não deu muito certo, né? O Vasco teve vários problemas com esses jogadores, não diria nem com a formação. O Vasco teve vários problemas individuais, principalmente Neto Borges, Andrei, Léo Gil, moscaram bastante. O time não conseguiu criar muita coisa, depois saiu o Juninho, enfim, vários problemas em relação aos jogadores que nós temos. Mas o esquema tático é mais ou menos esse que foi utilizado. E agora eu vou passar o time mais ou menos do Luxemburgo de 2019 para a gente comparar. Vamos lá. Bem, no gol nós temos Fernando Miguel, na lateral direita Iago Pikachu, a dupla de zaga era Osvaldo Henriques e Leandro Castan, e na lateral esquerda Henrique. A dupla de meio campo Raul e Richard, e mais à frente a trinca de meio com Marrone na esquerda, Rossi na direita e Guarim centralizado, e de atacante Ribamar. Bem, eu fiz algumas adaptações em relação a esse esquema para poder caber todo mundo, né? Porque a gente também tinha a situação do Thales Magno, que estreou com o Luxemburgo, jogou bem com o Luxemburgo. A gente teria que alternar ali o Marrone entre ele, o Ribamar e o Rossi. Então eu utilizei mais os jogadores que passaram mais tempo nessas posições, exceto o Guarim, que jogava um pouco mais recuado. Mas precisava de alguém ali para o meio, e era ele o Valdívia, eu preferi o Guarim. O resto, basicamente, esse o esqueleto, digamos assim, do time do Luxemburgo. Não era um time extremamente vistoso, mas era um time que conseguia se defender bem e agarrava as oportunidades para atacar. Com esse time ele conseguiu fazer uma campanha de recuperação muito boa e é o que nós estamos esperando aí para quando ele volte, né? Enfim, alguns jogadores ali ficaram de fora que também apareceram bastante na campanha, como eu falei, o próprio Thales Magno, que teve a sua estreia meteórica. Inclusive nós esperávamos que o Thales Magno repetisse isso em 2020, não aconteceu. Estou na torcida para que com a volta do Luxemburgo, o Thales Magno volte a ter esse futebol vistoso de sempre.
O Marcos Júnior também rodou bastante com o Luxemburgo. Bruno Gomes também teve bastante oportunidade. O Luxemburgo não gostava muito da situação de manter dois zagueiros com o pé trocado, então ou era o Castan ou era o Ricardo, o que já deixa um pouquinho uma situação de se entender que provavelmente será a mesma ideia para quando ele vier agora, né, em 2021. Então nós não devemos ter uma dupla de zaga Castan e Ricardo, deve ser o Castan e mais um. Mas quando eu for falar da zaga eu falo disso. E é isso, cara. Esse é o time do Luxemburgo. E agora nós vamos tentar pensar aqui a situação aí para o time de 2021, mantendo esse mesmo esquema, esse 4-2-3-1, mas como eu disse, pode ter uma variação para o 4-4-3 ou até mesmo o 4-4-2 se o Luxemburgo decidir dessa forma. Primeiro, algumas considerações, né? O goleiro não vai mexer, será o Fernando Miguel. No ano passado, o lateral era o Iago Pikachu, que já conhece o Luxemburgo e tal, mas eu não acredito que o Luxemburgo vá tirar o Léo Matos, que é o lateral que está dando um pouco mais de, como é que eu posso dizer, um pouco mais de corpo para essa lateral direita do Vasco. O Léo Matos veio justamente para substituir o Pikachu, que não estava jogando bem, é capaz do Luxemburgo até tentar uma recuperação aí do Pikachu. Mas o Pikachu tinha uma situação muito boa ano passado, que é inclusive um problema para esse ano e um problema para o Luxemburgo resolver, que era no caso Rossi e Marrone. Apesar dos dois não serem primores, não serem sinistros, não serem os tops, eles tinham uma recomposição muito boa. O Rossi marcava basicamente junto com o Pikachu. E o Marrone idem, o Marrone voltava muito para marcar. Então, esses dois jogadores de lado, eles tinham essa função bem mais de marcação, bem mais para ajudar o time. O que mascarava um pouco as atuações do Pikachu. Com o Léo Matos, a gente não vai precisar tanto que o ponta volte, mas ele terá que voltar. Já o Pikachu eu não sei. Então, nessa situação, eu acredito que o Léo Matos sai na frente, que ele continuaria de titular. Sobre a zaga, cara, o Castan vai ficar. Não acredito que o Luxemburgo vai mexer no Castan. Agora, do lado direito, nós temos aí de opção o Marcelo Alves, o Miranda, o Wehrle, o Jadson. Não. Enfim, esses três aí que eu falei, que eu acho que seriam os três mais próximos, né? O Marcelo Alves, eu indo pelo processo de eliminação. O Marcelo Alves o Luxemburgo não conhece. Acho difícil ele arriscar de primeira no Marcelo Alves. Então acho que a briga fica mais ali entre o Miranda e o Wehrle. Cara, eu acredito que o Luxemburgo vai apostar na experiência e vai deixar o Wehrle. Então acredito espero que eu esteja errado, mas acredito que a dupla de zaga deve ser o Wehrle e Leandro Castan. Tô torcendo para que eu esteja errado no Luxemburgo ou tente com o Marcelo Alves ou com o Miranda. Mas eu acho que ele vai apostar na experiência e deve colocar essa dupla de Wehrle e Leandro Castan. O outro problema na esquerda, onde nós temos o Henrique e o Neto Borges. O Henrique parece que vai reinar, né? O Luxemburgo ele tinha lá confiança no Danilo Barcelos por causa das assistências, mas o Danilo Barcelos dava muito mole na defesa. Acabou que o Henrique pegou meio que a vaga dele por se defender melhor. Neto Borges, eu não vejo ele sendo tão diferente assim em relação a defensivamente quanto o Henrique, mas eu acho que o Henrique defende um pouco melhor que ele, mas ataca muito mal. Se o Luxemburgo manter a mesma mentalidade do ano passado, talvez o Henrique vire titular no lugar do Neto Borges, justamente por ter essa contenção, por já conhecer a metodologia de trabalho e por ser mais defensivo. Então eu acho, isso aí é achismo, né, que o Henrique vai pegar essa vaga. Então já são dois jogadores aí que vocês devem estar de cabelo em pé, né, o Wehrle e Henrique. Acredito que os dois devem ficar com a vaga. Meio de campo, a gente tinha ali Richard e Raul. E aí vai o porém. Não tem, aliás, só tem um jogador com uma característica defensiva que o Luxemburgo gosta, que é o Bruno Gomes. O Leonardo Gil não tem essa característica, o Andrei não tem e o Marco Júnior não tem. Nenhum desses três tem essa característica de primeiro volante, mais fechado. O único que tem é o Bruno Gomes. Eu não tenho certeza, não tenho tanta convicção que o Luxemburgo vai apostar no Bruno Gomes. Eu acredito que vai ser um meio de campo de Andrei ou Marco Júnior. Mas vou apostar minhas fichas nisso. Eu acho que o Bruno Gomes vai estar
entre esses volantes e a segunda vaga de repente será preenchida pelo Leonardo Gil. O Andrei, cara, eu acho que o Andrei dificilmente vai entrar. Não sei se vocês lembram das bronca que o Luxemburgo dava no Andrei, né? Ele até tinha chance com o Luxemburgo, mas justamente por esse problema dele de desatento ali, né? Eu acredito que ele não deva entrar. Eu vou chutar aí que vai ficar com o Léo Gil e o Bruno Gomes. Se não for os dois, será Léo Gil e Marco Júnior. Acredito eu que será isso. O trio de meio de campo ali, aquele problema que eu falei para vocês, né? Acredito que o Thales Magno deve voltar ali para a esquerda, jogou bem com o Luxemburgo gosta do jogador, vai tentar a recuperação, então acredito que o Thales Magno deve voltar. Carlinhos deve ficar com esse meia centralizado, vai ser o jogador que vai tentar dar mais ofensividade para o time. Não vejo outras possibilidades, acredito que só tem o Carlinhos para colocar ali, ou o Juninho, né, talvez. Mas eu não vou colocar o Juninho justamente porque eu acho que é ele que vai para a direita. Por quê? Bem, mas vai ser sincero, você tá maluco? O Juninho jogando aberto. Vamos lá, gente. Primeiro o Juninho já jogou assim, tá? O Juninho já jogou aberto, tanto por um lado quanto pelo outro. E como eu falei para vocês, o Luxemburgo ele gosta desses jogadores que marcam um pouco mais, né? Que voltam para marcar, que vão ajudar os laterais. O Vinícius não sabe marcar. Vocês assistiram os últimos jogos dele, ele literalmente não sabe. Gustavo Torres, sabe, mas né, eu sinceramente não sinto confiança no futebol do Gustavo Torres. Então, eu acho, achismo, né, nesse ponto acho que é um dos que eu mais posso estar errado, que é esse trio de meio de campo, o trio de meio de campo deva ser Thales Magno, Carlinhos e Juninho. Eu acho que é isso que o Luxemburgo vai fazer. Eu estou em dúvida com o Juninho. Talvez entre um outro jogador ali, talvez um Catatal, talvez o Gustavo Torres. Eu não acho que será o Vinícius. Acredito que se ficar entre Catatal e Torres, se não for o Juninho. Não vejo outro jogador para colocar ali, a menos que o Luxemburgo mude o esquema. Mas nesse esquema, acho que será esse trio de meio de campo. Thales Magno, Carlinhos e Juninho. E lá na frente, como atacante, Germancano não tem o que fazer, não tem outro para colocar no lugar. É o cara do Vasco, então, inclusive está fazendo aniversário. Cano Day, se você puder colocar aí no Twitter para ajudar aí a deixar o nome do cara na boca do povo. Feliz aniversário, Germancano. Tu sabe que tu mora aqui, cara, precisa muito de você, fica aqui os próximos 40 anos da sua vida. Enfim. Acredito que será mais ou menos essa escalação. Então vamos colocar aí na tela para vocês para a gente ver se bate. O Vasco então ficaria com Fernando Miguel no gol, Léo Matos lateral direito, dupla de zaga Wesley e Leandro Castan, na lateral esquerda Henrique. A dupla de meio de campo Bruno Gomes e Leonardo Gil. E o trio ali na frente ficaria com Thales Magno, Carlinhos e Juninho. E como atacante o Germancano. Os que eu acho que talvez possam mudar aí. O Wesley, pode sair, pode entrar de repente o Miranda ou o Marcelo Alves. O Henrique pode sair aí talvez e entrar o Neto Borges. E o Bruno Gomes, que pode dar vaga talvez para o Marco Júnior. Não acho que vai ser mexido na esquerda, acredito que fique o Thales Magno. A direita para mim é uma incógnita, pode entrar até o Pikachu ali, esqueci de falar dessa possibilidade, mas pode entrar também o Pikachu ali no lugar do Juninho, pode ser o Juninho, pode ser Catatal, Gustavo Torres, Vinícius ou Pikachu. E no ataque, o Germancano. O treinador muda, mas o time é o mesmo. E eu espero que o Luxemburgo tire o melhor possível desse time. E que nós possamos ter aí um final de campeonato melhor, né? Um final de campeonato mais tranquilo. Estou torcendo para as coisas darem certo. Bem, em base a isso, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Como ficou a escalação de vocês? Onde vocês acham que eu estou errado? Onde vocês acham que eu estou certo? Quais jogadores vocês acham que o Luxemburgo vai escolher? Comenta aqui embaixo, deixa comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. É isso aí. Então valeu, falou e até mais!